Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Cresce a produção de rações para animais até o mês de setembro. Expectativa para o próximo ano é de mais crescimento na produção de rações. O que o setor produtivo argentino esperava aconteceu. O novo presidente taxa os produtos agropecuários e deixa o setor apreensivo. O Agora Agro já está no ar. De acordo com as estimativas do Sindicato Nacional das Indústrias de Alimentação Animal, Sindicações, o incremento apurado pela indústria, contabilizado agora até o mês de setembro, surpreendeu positivamente e avançou 3%, resultando em 52,8 milhões de toneladas de rações. O Sindicações projeta um aumento na demanda e uma reação mais vigorosa das principais cadeias produtivas durante os 3 últimos meses agora. É bem provável que a produção em 2019 ela revele uma expansão ainda maior, amparada por conta da melhora de diversos indicadores da atividade, bem como aqueles ligados à pauta exportadora, ao varejo e à confiança do consumidor. A expectativa positiva que contagia a economia, em geral, ela é resultado de uma flexibilização monetária e também da inflação controlada, das reformas trabalhistas e também previdenciária, da expansão agropecuária ancorada nos grãos e nas carnes e também na melhora da percepção do risco país. No entanto, algumas incertezas ainda existem por conta da tensão comercial entre americanos e chineses, da instabilidade da política da Primavera Latina, que sacode o Chile, a Argentina, Colômbia, Bolívia, Equador e o relativo desinteresse dos investidores estrangeiros frente ao crescimento do PIB brasileiro, ainda pouco animador. O produtor de frangos de corte, ele demandou 24,6 milhões de toneladas de rações de janeiro a setembro, um avanço de quase 3%, marca que supera substancialmente o incremento previsto inicialmente. O surto da peste suína africana lá na China, ele permitiu ao Brasil exportar mais carne suína, além das outras proteínas animais. E o fenômeno acabou por impulsionar a produção de frangos, estimulada também pela necessidade do consumidor brasileiro de alternativa mais econômica quando comparada à carne bovina, bastante valorizada agora nesse período. Impulsionada pela crescente demanda chinesa e cujo plantel fora abatido agora, vamos dizer assim, por causa da epidemia da PSA, a demanda por rações para suínos somou 12,5 milhões de toneladas de janeiro a setembro. A produção das rações para bovinos de corte foi de 2 milhões e 100 mil toneladas e revelou um aumento de 2,7%, incentivada sobretudo pela valorização crescente da arroba, principalmente agora no segundo semestre. E a tendência de escassez de oferta de bois terminados e os embarques demandados pelos chineses provavelmente impulsionarão o preço a ser pago pelos frigoríficos e inflacionarão a carne bovina no mercado varejista no período agora próximo às festas de final de ano. A cadeia pecuária leiteira, por sua vez, ela demandou 4,5 milhões de toneladas de janeiro a setembro, um avanço de 4,5%, marca que demonstra moderação daquele ímpeto crescente na utilização das rações e concentrados pelo produtor de leite. Provavelmente desmotivado pela valorização dos grãos adicionados à alimentação animal e pela, vamos dizer assim, qualidade das pastagens favorecidas pelas chuvas.
contrariando a expectativa inicial de crescimento vigoroso nos primeiros 9 meses do ano corrente, a produção de rações para poedeiras, para ovos, alcançou 4,8 milhões de toneladas e recuou 1,4%, principalmente por conta do alojamento bastante ajustado. O novo presidente da Argentina, o senhor Alberto Fernandes, ele anunciou as suas primeiras medidas econômicas. Ele elevou os custos para demissão sem justa causa e o imposto sobre exportação dos produtos agrícolas. Já está no Diário Oficial da Argentina desde o último sábado, dia 14, e o governo de Fernandes publicou um decreto que estipula que o imposto de exportação para grãos passa a ter alíquota de 9% em substituição aos 4 pesos por dólar exportado que estava em vigor até agora. Resumindo, é a volta das retenções. A soja, além de manter a base de 18%, que somados aos 9% de todos os outros produtos, ela vai ficar com uma taxa de exportação de 27%. Trigo e o milho pagam 9%, assim como carnes, farinhas e legumes. A medida vale a partir deste sábado passado. Esse valor aumenta os valores pagos 30% a mais para a maioria dos grãos e 15% para a soja. Até a última sexta-feira, com o mecanismo de 4 pesos por dólar, as retenções eram pagas a uma taxa de 6,5% para todos os grãos. E esse percentual, mais 18% fixos para a soja, totalizando 24,5% para oleaginosas, o trigo e o milho pagam 9%, assim como carnes, farinhas, legumes. Embora o aumento seja, vamos dizer assim, em linha com a previsão de especialistas do agronegócio, uma vez que o novo governo já vinha antecipando a medida. Um alerta vermelho para os agricultores brasileiros. Veja que o presidente esquerdista mal assumiu o governo da Argentina e botou uma carga de impostos pesadíssimas sobre os agricultores. Aumentou de 18% para 27% o imposto da exportação sobre produtos agrícolas. Significa, na prática, que ele tomou cerca de 10% da receita total dos agricultores. Em muitos casos, isso pode significar que inviabilize a produção. Se os novos impostos incidirem sobre os enormes volumes de produtos destinados à exportação, registrados em antecipação ao novo imposto, será difícil, vamos dizer assim, aparar a quebradeira do setor agropecuário argentino. A eliminação dos registros não teria outra função senão aplicar os novos impostos. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a confraternização de final de ano. Ter intimidade ou não? E vamos falar também sobre sistema de integração lavoura-pecuária, isto é, soja mais pasto. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Euraime de Queiroz Cunha. O Euraime, ele é doutor em ciência do solo, é responsável técnico e também responsável comercial da Sementes Santa Fé. E o Euraime vem fazendo um trabalho muito interessante em relação a plantio de milho com capim e soja com capim. E é justamente o que nós vamos falar hoje. Euraime, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Muito boa para discutir um tema que provavelmente tem muita gente que plantou soja e está querendo colocar um capim. Isso é, se não for plantar milho, né? Mas se você já plantou a soja e depois quer colocar o capim,
a hora é exatamente essa. É isso mesmo? Isso, Toninho. Agradeço novamente o convite. A integração lavoura-pecuária ela tem vários caminhos que pode ser seguido. Um deles é quem não usa plantar o milho segunda safra ou o sorgo segunda safra, granífero, e pode ser utilizado soja mais a forrageira. Sim. É uma das técnicas. Agora, vamos supor o seguinte, eu plantei a minha soja e devido a essa seca, devido a algumas regiões, uma choveu primeiro, outra choveu depois, nós temos aí soja de vários tamanhos, né? Correto. Correto? Qual seria o ponto ideal de eu jogar a semente do capim junto com a soja? A soja tem 2 procedimentos que nós podemos seguir. Um procedimento chamado sobressemeadura na cultura da soja, e ela vai entrar num determinado momento da cultura, que é na fase entre R6 e R7 da soja, que é o chamado início de loração da soja. Quando começa a amarelar, né? Quando ela começa a querer pintar as folhas para amarelar, para entrar em senescência para a fase de colheita. E com a soja também, quem planta talhão mais cedo, que não vai plantar milho, como havia dito, e sorgo, nós podemos, quem colhe soja, nós fazemos uma divisão interessante. Sim. E isso é importante. Quem planta soja e vai colher ela até dia 10 de março, aí nós indicamos fazer a colheita da soja e plantar a forrageira nos procedimentos normais, que é semeando, plantando em linha, passa a niveladora fechada, passa um correntão, ou faz o processo sob semeadura na cultura da soja, que é um outro procedimento. A hora que ela está loirando. Isso, a hora que ela está começando a amarelar. E durante o tempo que nós já fazemos integração lavoura-pecuária, que nós já atendemos já desde 2003 esse segmento, nós dividimos também a sobressemeadura em 2 momentos, ou seja, em 2 materiais distintos. Quando se usa com braquiárias, que é rusisiensis, braquiarão, piatã, dentre as outras, a gente tem utilizado na R6 cravado. R6 é pleno enchimento do ponteiro da soja. A hora que ela muda a cor da folha, aquela cor verde intenso, para um verde mais pálido, que ela vai começar a querer pintar a folha. E quando a gente usa o sistema São Francisco, que é pânico, Mombaça, Zuri, Quênia, Tamani e outros, pode usar outros, mas normalmente é Mombaça e Zuri, usamos na fase R7 porque ela nasce muito rápido, para não dar problema depois na colheita da soja. Agora, quando você joga o capim, vamos dizer, no meio da soja, hoje nós já temos essas maquininhas prontas, né? Tem muita gente que faz o plantio até com moto, né? Isso. Até, eu vou fazer um merchandising aqui, tem aquela plantadeira da Ikeda, né? Da Ikeda, é muito boa aquela ali, tem muita gente que planta aquilo com moto e aquilo rende para burro, né? O sujeito pega a linha ali, vai jogando, pode jogar junto com adubo também, né? Geralmente nem precisa. Não, né? Normalmente é semente distribuída nela. A integração, ela cresceu muito as áreas de integração com soja devido a essas maquininhas elétricas. Tem da Ikeda, tem A3, tem VDTEC e elas são acopladas hoje no pulverizador. Põe nas pontas, né? Isso, põe nas pontas. Na verdade, você vai determinar em função da faixa de pulverização. E você faz a aplicação utilizando o próprio pulverizador da propriedade. Dá rendimento, distribuição uniforme e entra no momento adequado de acordo com cada talhão que está a soja. Agora, vai ter muita gente que vai tirar a soja e vai colocar o milho. Mesmo assim, ele pode entrar com capim ainda, depois do milho? Não, aí... É meio arriscado. Aí é milho com capim. É, milho com capim. Junto. Aí planta junto. Colhe a soja e entra milho com capim milho junto. Milho com capim. Já se for a soja, planta a soja e espera um determinado tempo até ela começar a ficar loura e aí eu entro com capim. Isso. Se for o milho, milho com capim direto. Milho com capim. No dia que plantar o milho, planta-se a forrageira junto. Agora, tem muita gente que mistura, por exemplo, a semente do capim junto com adubo, quando vai plantar o milho. Pode ser feito desse jeito? É a maneira correta ou não? Não é a maneira correta. A maneira correta é em área total e plantando o milho em cima. Um movimento de plantio do milho em cima que vai dar condição vai dar condição de plantio, de plantabilidade da semente forrageira. Se misturar no adubo de plantio e o adubo ficar
na profundidade abaixo de 4 centímetros, 5, 6, 7, 8, dá problema na germinação da semente da forrageira. Então não é indicado. Quer dizer, muita gente, eu já vi muita gente fazendo isso, né? Misturando a semente do capim junto com adubo, planta e depois... Quer dizer, o certo é você joga hoje a semente do capim, tranquilamente, não precisa adubar nada. Depois você entra com milho, adubando, fazendo o processo normal. Isso. Semente de capim, milho no mesmo dia, o adubo do milho é o normal para o milho, a forrageira vai pegar carona com o milho. Agora, no caso da soja, quando eu planto a soja, começou a ficar loura, eu entro com capim. Qual é o resultado que dá isso aí depois que eu colho a soja? Não vai atrapalhar o capim? Na verdade, nenhum. Não vai. A preocupação do agricultor, do sojicultor, é atrapalhar a colheita da soja. Só que o capim, quando ele é lançado na fase R6 ou R7 da soja, ele vai germinar entre 6 a 8 dias depois e ele vai ter o ponto de crescimento em matéria seca mais ou menos 25 dias depois. Então, do plantio à colheita do capim dá 30 dias. E exatamente dessa fase jogada já vai dar no ponto de colheita da soja, não atrapalha, o capim não atrapalha, ele vai estar pequenininho, e aí depois ele só vai desenvolver para colocar o gado na entre-safra. Euraime, eu acho que esse detalhe, plantar soja e depois entrar com capim, é uma baita de uma sacada, principalmente para você que é pecuarista e não tem condição financeira de fazer a reforma do seu pasto. Era hora de fazer uma parceria com alguém que quer plantar soja, né, Euraime? Você é essa pessoa, você dá o terreno, ele entra com a soja, prepara o seu terreno, planta a soja e você planta o capim. Automaticamente você vai ficar aí março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, basicamente 8 meses com pasto bom, né? A gente tem feito isso muito. As parcerias e utiliza 5 a 6 meses na entre-safra. E dá um resultado bom, não dá? Em média, entre 15 a 18 arrobas por hectare que nós temos conseguido na entre-safra com a forrageira. Por hectare. Por hectare. E lotação animal lá em cima. No mínimo 2,5 cabeças. Entre 2 até 5 unidades animal nós temos conseguido no sistema. Então tá aí, uma baita de uma oportunidade que eu acho que você que é pecuarista, independente da região que você esteja, liga para o Euraime, peça uma informação, eu vou até passar o telefone que está aí no seu vídeo, é o 62, o 98303 4040, ou então 62, o 3291 7788. Liga para o Euraime, peça uma informação. Eu acho que essa é a saída para você reformar a sua fazenda todinha e deixar pasto de primeira. Certo, Euraime? Certinho, Toninho. Euraime, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, pela sua participação e até o próximo. Toninho, eu agradeço novamente em nome da Semente Santa Fé. Muito obrigado pelo convite e estamos à disposição. Obrigado, Euraime. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre confraternização de final de ano. Ter intimidade ou não? É um baita de um tema interessante. É um minuto só e eu volto já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com a Adriana Ferreira. A doutora Adriana, ela é mestre em desenvolvimento humano, ela é master em coach e ela é especialista em atendimento sistêmico para organizações ou empresas. E nós vamos falar de um tema, final de ano, estamos aí, todo mundo fica feliz, fica doido para gastar, né? Às vezes até o que não tem. E nós vamos bater um papo justamente sobre final de ano, como que a gente deve se comportar na empresa. Doutora Adriana, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui, para a gente bater um papo sobre um tema interessante, que muita gente às vezes não liga. É isso mesmo? É isso mesmo.
as festas de confraternização nas empresas são um tema de relevância para a carreira das pessoas. E nem sempre as pessoas prestam atenção, Antônio. É verdade. Né? Acham que a festa da empresa é uma extensão da festa familiar. Não é bem assim. Não é nada disso. Então, primeira dica, não beba. E se você beber, beba pouco. O suficiente para manter seu bom senso, sua lucidez, para você ser agradável, isso se você beber, né? Porque tem gente que me fala assim, mas eu não bebo nada alcoólico, eu vou beber? Não, não beba. Mas se você beber, mantenha um bom senso em relação a essa bebida. Aliás, em relação a tudo, Antônio, festa de empresa não é para você discutir assuntos do trabalho do dia a dia, muito pelo contrário, é para nós termos assuntos leves, agradáveis, não é hora de lavar a roupa suja. E o pior é que chega em festa de fim de ano de empresa, tem muita gente que perde o emprego. Extrapola, sabe? Ele imagina que ele está na casa dele e acha que aquilo pode fazer o que achar que deve. Eu conheço algumas pessoas que o comportamento dele numa festa de final de ano comprometeu o desenvolvimento dele para um bom período dentro da empresa. Ele ficou meio marcado. E é um momento onde as pessoas estão observando você. No fundo, você está sendo avaliado o tempo inteiro. E não é porque é uma festa que você não está sendo avaliado. Se você tem intenções de liderar equipe, de ter uma carreira na empresa, preste atenção ao seu comportamento. Ninguém aqui está dizendo para você fingir, mas está dizendo para que você use o bom senso. Então não beba muito, esteja atento aos assuntos, não seja desagradável, né? Se alguém traz um assunto desagradável, reverta isso e não trate de assuntos com os seus líderes de problemas do trabalho. Não é o momento. O momento é de confraternizar, de conversar assuntos leves. Isso é para depois das festas, é depois daquela festa específica da empresa. Doutora Adriana, geralmente o comportamento de uma pessoa, vamos dizer, a índole dessa pessoa, a gente às vezes passa o ano todo, você não conhece. Mas quando chega numa festa, como diz aí, sorta a franga, né? E aí a coisa complica. Então, é justamente nesse momento que você tem que manter, assim, uma certa estabilidade mental, sabe? Se comportar direitinho, não é ficar feito bobo lá, rígido, não é isso. Mas é você não pular o corguinho, como a gente fala, né? E tem muita gente que pula, e pula às vezes de costas. Sim, é verdade. Descosta, né? E assim, ter atitude. É a atitude da pessoa que vai dizer muito. Então, faça o seguinte, pega um assunto que não seja polêmico e leve esse assunto, converse sobre viagens, converse sobre um livro, traga assuntos interessantes, mas que não gerem polêmica. Não é momento de criar polêmica. Se você é uma pessoa extremamente questionadora, segura e deixa os questionamentos para um outro momento. O momento de festa dentro da empresa é um momento que você está sendo observado. E, Antônio, tem gente que fala assim, e se alguém for muito desagradável comigo? Seja extremamente agradável com a pessoa. Saia do assunto com gentileza e elegância. Bom, e tem um outro detalhe muito importante, que às vezes numa confraternização de final de ano, pode ocorrer fatos de você ficar conhecendo pessoas que você às vezes nem imaginava. Você convive o ano todo e às vezes tem assim um relacionamento muito frio. Isso é muito comum entre departamentos. E às vezes num relacionamento desse, numa confraternização, às vezes é comum, sem querer, um bate-papo, vamos dizer, de um nível mais elevado, bate-papo esse que você não teve a oportunidade de ter durante o ano, você passa a conhecer pessoas e às vezes até facilita no decorrer do próximo ano. Sim. Sim, porque é um momento, né, Antônio, de conversar, de aproximar, e isso que você está falando é a possibilidade de criar relacionamento
para que você no próximo ano usufrua disso. É verdade. Agora, para isso, o que você precisa? De ter um comportamento adequado. Senão vai funcionar o contrário, né? Um comportamento inadequado não permite uma aproximação no próximo ano. Então, assim, tenha bom senso, tenha elegância, né? E elegância passa pelo que se fala, o que se diz, pelos gestos. Bom, doutora Adriana, julgar pela aparência é basicamente algo típico do ser humano. A gente olha, você pensa 1000 coisas sobre aquela pessoa, você nunca conversou com ela, mas a sua cabeça diz que aquela pessoa é assim, 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 assim. E chega numa festa de final de ano, por exemplo, às vezes as coincidências da vida fazem com que a gente se sente do lado daquela pessoa e você começa a conversar. Aí você fala, caramba, não é nada daquilo que eu imaginei. Isso é a coisa mais comum no mundo. Por isso que ao mesmo tempo que você julga, tem muita gente também te julgando, né? Exato. Nós precisamos exercitar o não julgamento. Não é fácil. Mas o não julgamento, ele é essencial. Então, quando você olhar para alguém, não comece a deduzir a respeito daquela pessoa, porque senão você pode criar alguns preconceitos e criar um rótulo. E nem sempre é assim. E na confraternização não fica só na sua turminha também, não. Vá conversar com pessoas diferentes, né? Através das conversas diferentes, você pode chegar até aonde você nunca imaginou, numa coisa muito positiva. Bom, doutora Adriana Ferreira, eu desejo para a senhora, para você, né? Um Feliz Natal, um 2020 cheio de muita paz, de glória, de muita saúde. Que eu sei que você é uma pessoa que vem brigando com a vida há muito tempo, você é uma baita de uma profissional excelente. E se Deus quiser, nós vamos estar aqui em 2020 juntos de novo. Se Deus quiser. Eu quem agradeço, Antônio, a oportunidade de estar com você, um grande jornalista. Obrigado. E se você quiser bater um papo com a doutora Adriana, tirar algumas dúvidas, perguntar outras coisas, o telefone dela é esse que está aí no seu vídeo, é o 62 999 76 10 27. E hoje nós ficamos por aqui. Para você um grande abraço. E eu termino com a seguinte frase: um país se faz com homens e livros. Muito obrigado. Nós estaremos de volta no próximo programa, se Deus quiser. Tchau.